Olá, sejam todas muito bem-vindas ao podcast Entre Elas. Um lugar de cura, crescimento e transformação. Sempre com episódios inéditos e convidadas muito especiais. Hoje não será diferente. Nós temos a pastora Paula Ferreira, da Revival Church, diretamente do Brasil, de Indaiatuba, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigado por estar aqui conosco. É um privilégio ter você aqui. Obrigado, Georgia. Para mim também é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, podendo falar um pouquinho, né, sobre esse assunto tão maravilhoso que é a vida da mulher. Exato. E, pastora, a pastora Paula esteve conosco aqui no nosso evento, no nosso chá de mulheres, com um testemunho lindo, ministrou de forma marcante nas nossas vidas. E, pastora, nós aqui no Ministério de Mulheres, nós temos um tema específico para cada mês. E nesse mês de março, nosso tema é propósito. E eu sei que o seu testemunho de vida é lindo, então eu quero que você compartilhe um pouco daquilo que Deus fez na sua vida. E falando sobre propósito, como descobrir o propósito de Deus para a nossa vida? Maravilha. Eu começar falando um pouquinho, né, daquilo que o Senhor fez na minha vida. Tive um encontro com Jesus aos meus 19 anos. Parece que é bem nova, mas experiência de vida que eu já trouxe uma bagagem muito grande até chegar a essa idade, né? Então, nós viemos de uma vida de desestrutura familiar, desestrutura social, desestrutura em todos os sentidos, né? E principalmente sem conhecer a Deus. Então, foram anos bem difíceis. Eu me casei bem nova, né? 16 aninhos, já grávida do meu filho, que é o meu mais velho hoje. E também tivemos a triste realidade de nos envolvermos com o mundo das drogas. Uma realidade que tem tomado, infelizmente, milhares de vidas, né? Por uma curiosidade, se tornou um vício e depois não conseguimos mais sair. E quando eu vi, já estava no fundo do poço, viciado em cocaína e depois em crack. E meu casamento totalmente foi destruído e a nossa vida era muito triste e também fundo de poço, depressão, episódios de overdose. E aos 19 anos eu tive uma experiência com o Senhor Jesus, né? Tive uma experiência sobrenatural com Ele, uma experiência dentro da minha casa, aonde eu ouvi a voz do Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele teve uma luz e caiu ali por terra e ouviu a voz de Jesus falar com ele. Eu estava no meu quarto numa madrugada, totalmente dopada de droga, e eu tive uma experiência com a voz de Deus. E naquela madrugada eu disse: Deus, se o Senhor mesmo existe, então eu quero te conhecer. E o Senhor disse: a partir de hoje, a sua vida será transformada. E eu só me lembro que, a partir daquela madrugada, toda a química da droga no meu corpo desapareceu. Eu fui instantaneamente limpa daquela química no meu corpo, fiquei lúcida. E daquela madrugada até hoje, já se passaram 30 anos, nunca mais eu mexi com droga, graças a Deus, fui liberta, né? Porque a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí, depois disso, é que eu fui procurar uma igreja. Aí eu fui A libertação veio antes. Veio antes. E aí eu fui procurar uma igreja para conhecer, então, esse Deus vivo que tinha se revelado a mim. Então, assim, foi algo extraordinário. E sobre o propósito, eu vejo assim que a dependência, né, de Deus, quando a gente aprende a se lançar, porque foi isso que eu fiz naquele momento em que a voz de Deus falou comigo. Eu me lancei totalmente, né, diante dele e ansiei mesmo por conhecê-lo. E eu vejo assim que o propósito de Deus, ele se revela
principalmente, eu acredito, em algumas chaves, sabe? E Hum. a nossa dor, o lugar da maior dificuldade, muitas vezes, Ferida, né? da ferida, é justamente aquilo que vai ser um instrumento que o Senhor vai usar depois, durante toda a nossa trajetória de vida, de ministério, no meu caso, depois também, né? Então, o propósito, ele se revelou nisso. E eu acredito, assim, que ninguém conhece Jesus de todos os lados, todas as faces Uhum. dele. Nós vamos passar a eternidade É conhecendo verdade. todas as faces dele. E para cada um ele se revela, né, de uma maneira. E para mim foi com mão forte, o Deus libertador, o Deus do impossível. Foi assim que ele se revelou, porque muitas vezes eu tentava sair, sabe? Sozinha daquele lugar No de, lugar. de drogas. Eu falava, eu não vou mais usar, eu não quero mais isso para minha vida. Mas eu não tinha força sozinha. Quando eu via, já estava de novo, né? Então, é, quando ele entra, ele transforma. Então, na minha vida, eu tenho essa experiência de conhecer essa face de Cristo e levar isso, né, às outras vidas. Então, o propósito, ele se revelou na minha história através do impacto, daquilo que era impactante, né, que trouxe impacto na minha vida e de cada um. Pessoas, muitas vezes, descobrem seu propósito através de uma cura que recebem, não é mesmo? Através de uma habilidade que o Senhor deu, porque o Senhor nos deu muitas Uhum. habilidades, né? Muitos dons pessoais, e através disso é que se manifesta o propósito dele. Então, ele vai usar nossas habilidades, vai usar as nossas dores, vai usar, né, aquilo que nós temos também de muito bom, que nós conseguimos trazer para a luz, para ele usar. Tudo isso ele vai designar e fazer como ele fez, né, na vida de tantos homens e mulheres que nós conhecemos até mesmo na Bíblia. Acho que é assim, pastora, onde nós fomos curados é o que vai gerar transformação na vida das pessoas, né? Sim, com Foi certeza. exatamente isso que aconteceu com você, né? Foi, A sua cura exatamente. ali, através da sua cura, quantas vidas foram alcançadas, Nossa, né? não sei medir. É. E pastora, naquele momento, você tinha dimensão do que tudo aquilo ali representava? Quando você ouviu a voz do Senhor ali, naquela primeira experiência ou não? Não, de forma alguma, de forma alguma. Eu não tinha a dimensão do que ele ia fazer, né. A única coisa que eu tinha era a promessa. Por quê? O meu avô, meu bisavô eram crente, servos Uhum. de Deus. Quando chegou na geração do meu pai, o meu pai se desviou do evangelho. Na adolescência e juventude, ele não quis saber mais. E se casou com a minha mãe, que era uma pessoa que não tinha religião nenhuma, né? Veio também de uma família muito desestruturada. Minha própria mãe foi gerada de um adultério. Uhum. Então, e meu pai se casou com ela e ele era muito rebelde em relação ao evangelho. Então, nós crescemos sem essa, né, Sem sem ter ter essa referência, né? referência. Uhum. Mas eu tinha uma promessa, porque quando eu tinha uns 5 anos de idade, eu lembro que um dia eu fui com a minha avó, numa escolinha bíblica de férias, aquelas EBFs, Aham. e perguntaram quem queria aceitar Jesus, e com aquela idade eu me lembro que eu aceitei a Jesus, né. Na verdade, ele que me aceitou ali Uhum. e deixou eu ali em stand-by no momento certo, quando ele viu que se Foi não alcançar ali, resgata né? agora, Uhum. né, e muitos livramentos. Então, eu acredito que também essa promessa até a quarta geração, a Bíblia diz, né, do justo, porque não foi algo comum que aconteceu na minha vida. Eu sei disso, que não foi uma coisa que acontece todo dia, né. E, pastora, qual a maior dificuldade, falando agora de vida ministerial? Porque nós estávamos conversando, né, e você falou que entre a sua conversão e o início do seu ministério foram 2 anos. Apenas Então, 2 foi anos. relativamente muito rápido. A sua Muito conversão, já rápido. entrar no ministério, já estar ali É, envolvida, trabalhando na obra. Qual a exato. sua maior dificuldade no ministério que você enfrentou? Como foi muito rápido esse tempo, né, e a minha conversão também foi radical. Eu falo,
a minha vida eu dava Verdade. todinha para o diabo, né? Então, quando eu entreguei minha vida a Jesus e eu experimentei o amor dele, a graça na minha vida, foi sem reserva. A A entrega foi entrega foi também total, né? radical, total. Uhum. Então, a minha vida daquele dia em diante era Cristo e só Cristo na minha história, né, ali. E então, nesses poucos anos, foi muito intenso assim a nossa vida já de vivência na igreja, porque os pastores, quando nós entregamos a vida a Jesus, fomos aí procurar uma igreja, buscar, né, um lugar, Aham. e eles nos acolheram, sabendo da nossa história, de uma forma muito amorosa, como verdadeiros pais. E então, assim, a minha vivência era constante. Ela me pegou no colo mesmo. Minha pastora foi aquela que falou: "Não, eu vou cuidar de você", Que né. lindo. Então foi, assim, aquele cuidado diário mesmo. Eu me encontrava com ela quase todos os dias num discipulado, e ali, assim, foram esses 2 anos, mas, assim, muito Intensos, né? intensos. Vivendo ali. Isso. Uhum. E o Senhor nos chamou, né, chamou para o ministério, e a gente sempre fala que acho que nosso pastor, ele não estava muito bem das ideias, porque, foi, assim, um choque também, né. Sim. 1 ano meu esposo fez o instituto teológico, e no segundo ano nós já estávamos assumindo uma igreja em um dos bairros mais perigosos de Campinas, né. E ali o Senhor fez muitas coisas. E a minha maior dificuldade no começo foi justamente isso, não me achar, capaz. Capaz, né? É. A identidade muito fragmentada, né, Uhum. e cheia de rejeições de infância, de Todos os abuso, de traumas, né? As traumas. histórias. Exato. Então, assim, eu tinha medo, a verdade era essa, eu tinha um medo muito grande que eu dizia: "Como assim? Eu não tenho condições para ensinar as Sim. pessoas, né. Uhum. Quem sou eu? Fiz igual o Moisés, fiz Tinha um igual o Arão ali. Moisés. Não é para mim esse Não é. negócio", né. Então, assim, a minha maior dificuldade foi a de aceitação no início, Com de você mesmo, aceitar né? Então, o comigo seu mesma. conflito mesmo, né? Foi Era interno, interno. foi, do chamado. Eu falava: "Tá Uhum. bom, Jesus, o Senhor me salvou, usa minha vida como o Senhor quiser, mas pastora, como assim? À Agora já, frente né? de um Uhum. povo, como que vai ser isso?", né. Então a É. minha maior dificuldade foi essa. E uma coisa importante, né? Porque você fala assim, a gente tá aqui, a gente vai imaginando a história, né? Ouvindo o testemunho e a gente vai imaginando. Então, falar da tua história com relação aos seus traumas, às suas experiências negativas e na construção de uma nova identidade, porque ali você estava Sim. assumindo um ministério, tendo que se posicionar de uma forma diferente, assumir uma Então identidade, só que tinha que ter uma mudança interna, né? Tanto na todo sua forma de se enxergar, na sua mentalidade, para que isso refletisse ali no seu posicionamento. exatamente. E isso aí que foi O o desafio. grande E desafio. relativamente nova de idade também, né? Bem novinha, Tinha tinha ali seus 20 e é. poucos anos, né? vinte e Muito. um vinte e anos, um vinte e anos. um anos. E, ao mesmo tempo, o Senhor foi me curando no processo. Exato. Você não esperou ficar curada Não, ou ficar pronta no não, processo de para jeito iniciar, né? nenhum. Foi no processo que você foi se aperfeiçoando, aprimorando ali, na verdade, Isso. né? E Deus foi trabalhando em mim, me ensinando muita coisa, e também me permitiu viver a fase que eu perdi, que foi a da A juventude. juventude, né? É, a juventude. Com, a questão das drogas, o filho muito nova, né. Nova, é. Então, quando nós assumimos, então a gente assumiu o primeiro ministério nosso antes do pastorado, assim, do ID Aham. mesmo, nós fomos líderes de juventude. Na Que igreja. joia. É. Então, assim, eu pude viver com eles toda a juventude que eu não tinha vivido. Então, levava eles para congressos, a gente alocava ônibus e Acompanhava. levava todo mundo fazer, né, viagens, e vivi tudo aquilo, então foi maravilhoso, foi uma restituição também, né. É, exato. Deus é muito bom. Cuida de detalhes, né, pastora? Nossa, nos Os detalhes, detalhes. verdade. E pastor, e como equilibrar isso? Porque então você era jovem, iniciando o ministério, casada com filhos pequenos, muita novidade ao mesmo Muita, tempo e pouca idade. e pouca idade. Como foi esse processo?
Como equilibrar e administrar isso? Então, como eu disse, eu tive uma ótima pastora que me Que fez a ajudou diferença, né? O muito. acolhimento, né? É, o exemplo dela, né, como uma mulher sábia. Aham. Então, ela me ensinava em relação ao cuidado do meu filho, que naquela época eu tinha só o Lucas, que é o meu mais velho. Então, ela sempre me ensinou a priorizar, Uhum. né, a minha família, a educação dos meus filhos. Então, ela me ajudou muito nesses primeiros anos, assim, trazendo estrutura mesmo, que eu não tinha de família nenhuma, Era base referência ao nenhuma. emocional, né? Tudo, então, É, né? exatamente. Então foi isso, ela me ajudou demais nesse sentido de estar trazendo essa Na estrutura. verdade, então, ela acabou se tornando essa estrutura, né, Foi, pastora? Te ajudando ali, formando, te ensinando a como foi, moldar essa estrutura, né? exatamente. E aí eu fui aprendendo com ela, então ela me ensinava, né, assim, Era referência, né? exatamente, quando, priorizar mais o filho, qual o Isso. momento de ter mais um É, tempo a sós para o marido, de ter nossa, esse importante. equilíbrio, Exato. sabe. Ela me instruía, dizia: "Não, esse tempo você precisa ter com o seu esposo, né, o seu filho até essa idade, tem que ser sua prioridade". Às vezes eu queria Uhum. fazer outras coisas fora, trabalhar fora, fazer outras coisas, ela dizia: "Não é momento, Paula, você vai ter tempo, muito tempo para isso ainda na tua vida, se for o propósito de Deus, mas agora o seu filho precisa de você, porque, um ensino, uma educação bem feita na primeira infância, É. vai te trazer paz para o resto da Vai sua formar um vida". adulto saudável, né? E foi. Uhum. Nossa, hoje eu colho tanto fruto na educação dos filhos, de ter acompanhado, de ter renunciado, né, Sim, quantas coisas, né? muitas coisas. Eu falava: "Ai, mas eu quero comprar bolsa, eu quero ter um sapato bonito, eu quero". É verdade. E ela dizia: "Você vai ter no momento Na hora certo". certa, né? Agora a Uhum. prioridade não é isso, né, a prioridade é a educação do seu filho, e lá na frente você vai colher todos esses frutos. E é uma coisa tão importante, pastor, a gente falar sobre prioridades, né? Ter Prioridades. clareza, a É. sensibilidade do momento, o que que é prioridade nesse momento, né? Isso, E exatamente. principalmente para nós mulheres que estamos aqui fazendo tantas coisas, com tantas responsabilidades, acho que saber priorizar, e É. mais do que isso, ter sensibilidade. Qual a prioridade agora? Porque Agora, depois muda, e depois vai isso. mudar, então tem que ter essa sensibilidade, né? E se passa esse tempo, Exato. não é mesmo? Então a gente Aí precisa coloca mesmo. outra prioridade errada no lugar, porque É, passou o tempo do que era para ser prioridade, né? Então, exato. tem que ter essa sensibilidade também, né? Então, você tocou num Tem, ponto importante, né? Nesse verdade. momento, você tem que priorizar isso. Talvez depois Isso. não, mas É. agora é isso. Se você fizer bem feito, o que você precisa É fazer no tempo isso. certo, É. depois você vai ter novos tempos da sua vida, né, novas estações aonde você vai poder, fazer outras Desfrutar, coisas que são né? seus próprios sonhos, Exato. né. E eu E obedeci. O interessante é exato, isso, isso, né. pastor. E é uma coisa tão importante porque o nosso propósito você já está ligado nisso também. Muito. Saber o que é prioridade no momento, ter essa sensibilidade, essa clareza para Isso. colocar as coisas e obedecer. E obedecer. É o que faz toda a diferença, né? A obediência a Verdade. Deus, porque para você obedecer, você vai ter que renunciar. E a gente não quer Muito. renunciar. É, É um exato. exercício, né, de De fidelidade ao Senhor, de sacrifício, sacrifício. de oferta E a viva. gente não quer, né, a nossa natureza, né. É, Então, se não tiver essa clareza de estar alinhado, buscando, então, a gente vê uma construção de quantas coisas na sua vida estavam ali, né, caminhando juntas. A isso, prioridade, a obediência, a nossa, isso. pastora, que lindo, né, mas quanta Graças a coisa em Deus. construção estava ali. E tudo Muita. junto. Tudo junto. Tudo junto, sacrifício, a renúncia, a construção, as prioridades, a família, o ministério. O ministério crescendo, que daí É, começou a estava crescer. crescendo, O exato, Senhor então. mandar muitas almas, salvar muita gente, libertar Aleluia. muitos É, traficantes, pessoas também, né, usuárias de drogas. Nós tivemos, assim, a alegria de resgatar muitas famílias para Jesus, que também, não via esperança, achava que não sim. tinha mais jeito. E o E, Senhor, assim, nos usou e tem nos usado para a glória dele. amém. E quantas vidas, né, alcançadas, transformadas através do sim de Verdade. vocês, né? É Que lindo, verdade. pastora.
Pastor, eu sei que vocês fazem projetos lindos também com relação a missões. E eu queria que você compartilhasse um pouco disso também. A bênção se expandiu, né, pastora? O Cresceu milagre muito. foi crescendo, Foi, né? foi Foi se crescendo. expandindo, rompendo fronteiras. É verdade. Desde que o Senhor nos chamou para o ministério, sempre queimou no nosso coração a visão pelas nações. Nações, sempre foi, né? E quando eu tive a oportunidade de estar indo para a África, né, principalmente lá em Guiné-Bissau, nós tivemos o privilégio de estar indo. Foi antes da pandemia, né? Acho que 2019. 2019 ali, né? Pra Isso, 2020. foi acho que janeiro de 2019, que foi a minha primeira ida, né, para Guiné-Bissau. E foi uma experiência muito maravilhosa, muito marcante, onde pudemos ser a boca, o pé, as mãos de Jesus para aquele povo tanto amado pelo Senhor também, não é mesmo? Um lugar de tantas necessidades, de tantas dificuldades, mas aonde a gente pode ver nitidamente ali o amor do Senhor por aquelas almas. Então, assim, para mim foi uma experiência muito maravilhosa. E eu fui porque Deus sempre falava para mim assim: eu quero colocar algo grande na mão de vocês em relação a cuidado de pessoas em outras nações. E você precisa ir para eu te mostrar, né? Te dar as estratégias. E foi assim mesmo. Chegando lá, nessa primeira viagem, o Senhor nos apresentou pessoas maravilhosas, né? E pudemos ali conhecer uma missionária, que é a nossa missionária que cuida do nosso projeto lá, missionária Graciete Nanke. E ali nós pudemos fazer essa conexão com ela. E ali, a partir daquele momento, nós assumimos trabalhos lá, né? Assumimos financeiramente, assumimos escolas, crianças, órfãos, viúvas. Então, hoje o nosso trabalho lá já são 6 obras em Guiné-Bissau. A última vez que nós fomos, ainda a pastora Daiane, né, esteve conosco lá, o pastor André Ornelas. Pastor André. Estiveram conosco, nós tivemos, assim, a alegria de poder entrar em uma aldeia totalmente de muçulmanos, onde o evangelho nunca tinha sido pregado, e eles abrirem as portas para nós abrirmos ali uma escola para aqueles filhos de muçulmanos. Mas nós deixamos bem claro que ali iria ser ensinado a Bíblia e o Evangelho, e eles aceitaram. Aceitaram. E nos receberam lá com honra. Nós temos vídeos desse dia. Foi algo extraordinário de ver assim como o Senhor ele age e como ele quer salvar as nações, né? O amor, né? O amor dele. Então, as portas vão se abrindo, Vão né? se abrindo, Tudo vai fluindo. tudo vai fluindo. É extraordinário o que Deus faz. Então, lindo. assim, é um trabalho que a gente se apaixonou. Missões, né? Missões. É o ID, né, pastora? É o ID, Viver o ID, é o né? ID. Eu me lembro que eu estava em uma aldeia, assim, a muitos quilômetros de distância, onde não tem nada em lugar nenhum. E a gente estava em cima de um caminhão daqueles que a gente chama lá no Brasil de pau de arara. A equipe toda de missionários e o Espírito Santo falando, né, no meu coração. Eu fui, assim, mais ou menos 1 hora só chorando, quebrantada. E Jesus falava: aonde vocês vão chegar hoje? Vocês serão ali. A minha mão, os meus pés, os meus olhos, o meu abraço para aquelas pessoas que nunca ouviram falar quem era Jesus. E tivemos a alegria de ganhar aldeias inteiras para Cristo, né? Falando do plano de salvação a eles e vendo eles se renderem a Jesus. Lugares que hoje nós temos já trabalhos agora, né? Já na segunda viagem já tinha trabalhos, já tinha escolas estabelecidas. Os frutos, né? Os Já frutos, já a gente consegue ver os frutos, né, os pastora? frutos. E graças a Deus o trabalho tem fluído bastante. Amém. Estamos construindo agora lá, né? Uma igreja, um local para eles estarem adorando a Deus juntos lá também. Que bênção. E Caminhando. a obra vai indo, né? O A reino obra vai vai crescendo, indo. vai se expandindo. Graças a Deus. Que bênção. Pastora, qual mulher da Bíblia mais te inspira?
Eu falei dela aqui no sábado e eu acho que é uma das que mais me inspira, é a Aham. Ruth. 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 Ela me inspira pela capacidade dela de viver o novo, Uhum. A né? coragem, né? A coragem. Exato. A coragem de não saber como seria, mas a fé A fé. também que ela recebeu ali de Noemi fez ela romper, avançar e viver o O propósito de propósito de Deus. Deus ali, né? Coisa grande, né? É. Legados que foram deixados para nós até hoje. Então, assim, a obediência dela, o amor, lealdade, ai, são tantas Não, e a gente lições, pode colocar tantas características ali em Ruth, né? A muitas. coragem, a fidelidade, a fé, a A perseverança, né? A renúncia também, renúncia, seu país, deixou, né? deixou tudo, sua Largou para cultura. continuar ali com a sogra, né? Então a gente É, aprende, né? São histórias realmente de mulheres que nos ensinam. A história de sim. Ruth é linda mesmo, Ah, eu sou apaixonada por, pela história pela dela. história, né? E pastora, se você fosse hoje deixar aqui uma mensagem para mulheres que precisam construir uma identidade forte no Senhor, o que você diria? Eu acredito que é o secreto com Deus mesmo, né? Secreto, o A vida relacionamento, de né? relacionamento. É, Porque o que o Senhor mais quer é essa intimidade conosco, né? é. Sem máscara, sem resistência, é só nos entregarmos mesmo a Ele. Eu acredito que isso que foi que gerou em mim, né, a Aham, identidade uhum. curada. E se não fosse com esse tempo, eu acredito que muitas coisas talvez ainda estariam bem atrasadas nos processos. Porque à medida que nós vamos nos entregando, é à medida que o Senhor consegue acessar áreas, né? Porque eu falo, sempre falo, o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, É verdade. mas Jesus não. Né? E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele bate a porta, né? Está É. batendo a nossa porta. Então, depende do quanto nós vamos também deixar ele entrar, Dá essa liberdade, dar essa né? liberdade para ele fazer. E quanto mais nós vamos abrindo aqueles lugares de dor, É. difíceis de lidar, mas com coragem, confiança nele, mais essa identidade de filho vai sendo estruturada. E eu acredito nesse processo, né, que a Bíblia fala que até o herdeiro, quando ele é criança, ele está debaixo de tutoria. É. Ele ainda não Uhum. sai governando, fazendo, né? E esse tempo de maturidade que nós vamos adquirindo nesse relacionamento com Jesus vai firmando Fortalecendo, mais, né? fortalecendo a nossa identidade. Então, o meu conselho é buscar o Senhor mesmo, entrega, né? Uma entrega de vida, porque é aí que a identidade ela é estruturada. Porque o amor de Deus está disponível, está sendo aí liberado, mas nós precisamos nos colocar nessa posição, né? De entrega, de estar ouvindo a Ele, parar um pouquinho na nossa correria, no nosso dia a Dia a dia, dia, né? para deixar que o Senhor vá alinhando coisas, áreas na nossa vida. Quantas e quantas vezes o Senhor me deu direções tremendas e claras, e é só nesse secreto, é nesse lugar que Ele estrutura a nossa identidade, cura, restaura, dá direção, dá clareza, né? Então, a vida de intimidade com o Senhor é É tudo, tudo. é tudo. É o relacionamento, né? E a gente vai construindo essa relação de pai, de filha, né? Sim, Então, vai sendo uma identidade estruturada, né? E o ele vai principal é fazendo. querer, né? Tem que querer Tem isso, né, que pastor? É querer justamente isso. A prioridade. A a prioridade. Eu quero prioridade. Deus. Eu preciso ouvir. Então, eu vou precisar silenciar todo o barulho lá Isso, fora para estar alinhado àquilo que ele tem para nós, né? exato. Que lindo, pastora. E, pastora, me fala uma prática diária que você tem de fé. Minhas primeiras horas do dia com o Senhor, não abro mão de jeito Amém. nenhum. Oração. Para Oração. começar o dia, né? É, Ali já na presença. esses dias mesmo nós estávamos de descanso, vamos dizer Aham. assim, mas aonde nós estávamos tinha uma sacada linda, de frente para a natureza.
às 6 horas da manhã, meu celularzinho tocando. Meu esposo, onde você vai? Eu tô Vou indo orar. falar com o papai. Tô Tá indo na ter o hora meu já. tempo, né, a sós com ele. Então, assim, É o é, é um relacionamento, né? relacionamento. E é o melhor horário do meu dia, né? Uhum. Então, as primeiras horas eu costumo dedicar ao Senhor. Com oração, buscar ali, se entregar, né? Então é Conversa, importante. É importante ter adoração, isso, né? Porque é um relacionamento que a gente muito. tem com Deus, então é oração, é o louvor, é o nosso tempo de intimidade, né? Então é o Isso. relacionamento que constrói essa base, né? É o Para ter essa relacionamento. identidade. É, Sem relacionamento, não vai ter identidade, verdade. né? Então, eu digo que essa é a minha arma secreta. Sabemos agora o segredo, né? O Já tá aqui, segredo, ó. olha aí, ó. Para fortalecer, né? Porque Fortalecer. falando da tua história, ouvindo aqui o teu testemunho, as experiências que você teve, só que mais do que isso, as superações. Muito. Então, saiu ali de Indaiatuba para o mundo. Para o mundo. Venceu com coragem, com perseverança, com renúncia, com ousadia, com fé e com obediência, né? Acho que é o principal, né? É É a isso. junção de tudo isso que forma essa identidade, Exatamente. né? Então, não é fácil, é doloroso, né, pastora? A gente sabe as Muito. renúncias, tudo, mas Sim, vale a pena, né? Quando a gente vê demais. o transbordar de Deus, quando a gente estava até conversando antes aqui, né? A gente vendo você hoje, né? Nem imagina as dores que teve no passado, né? A Verdade. gente sequer imagina como foi esse processo de cura, porque o que que a gente vê hoje? A transformação, Exato. né? A restauração, mas o processo a gente não vê. É. Só que isso é um processo que você teve ali com Deus, no dia a dia, nas suas Sim, horas. Deus prepara as pessoas, né, para colocar, para apoiar, para cuidar, né? Você teve a verdade. pastora ali que te acolheu, que te apoiou, que te Sim, orientou, então foi um tempo que você teve ali. Esse é o seu processo para verdade. ser transformado. Que É. lindo, né, E pastor? tenho 110, não, eu tenho, sei lá, uns 20 ou 30 cadernos de devocionais. Como que você faz, pastora? Como que é esse devocional? É como se fosse o seu ali também diário? Isso, o São que Deus está falando experiências? comigo, Aham. muitas vezes sonhos proféticos, Sonhos, né, que o sim. Senhor nos dá, muitos sonhos proféticos. Então ele fala de várias maneiras, né. Então É. eu gosto de anotar datas, as coisas que o Senhor Horário para ficar tá registrado, né? exatamente, que ele está fazendo, movendo, palavras que ele vai liberando, né, todos os insights que nós vamos tendo no Isso. espírito, A gente ele vai já trazendo para o vai físico, né? Para vai deixar registrado trazendo, ali para a gente não esquecer, né? é. É E importante. a leitura da palavra, né, Se a encher, palavra né? revelada, quando ela é É. revelada, então eu gosto muito de escrever. Aham. Tem sido assim. Que bênção, pastora. Pastora, eu ficaria horas aqui te ouvindo e compartilhando, ouvindo você compartilhar, né, das suas experiências. E para a gente fechar, eu quero que você olhe ali para a câmera e deixe uma mensagem de encorajamento, de fé para mulheres que estão iniciando no ministério. Quero dizer para você, mulher, que está iniciando no ministério, vá em frente, fica firme, porque não existe nada mais maravilhoso, incrível, né, do que nós vivermos o centro da vontade de Deus. Então, assim, é uma alegria tão grande, eu digo todo dia para Deus: "Deus, obrigado". Que privilégio que é poder te servir, ser escolhido para abençoar vidas. A maior riqueza que tem nesse mundo são as vidas. E o Senhor nos confiar essa alegria de poder transmitir a esperança, o amor, e ver brotar, germinar e ser transformadas vidas, não tem alegria maior. Então você que está começando, fica firme, pode ter certeza que o Senhor vai escrever uma história muito linda através da tua vida, e é isso. Deus abençoe. Amém. Pastora, obrigada, um privilégio ter você Obrigada aqui. eu. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu sim, pelo seu testemunho aqui. Tenho certeza que edificou a todos nós. E a vocês que nos acompanharam, deixem o seu like, as suas sugestões, os seus comentários. Até o próximo episódio. Deus abençoe.